especiais e boa música. Sua participação é muito importante. Toque de Midas, onde seu negócio vale ouro. Oferecimento Ultramédio Diagnósticos. Valores que vão além da imagem. Estamos de volta com Folha no Ar, primeira edição. Tivemos hoje aqui uma entrevista com a doutora Madeleine Farias, delegada titular da 145ª Delegacia Legal de São João da Barra. E voltamos aqui comigo e com o Arnaldo. Arnaldo, vamos... É aquilo que nós comentamos aqui fora do ar, né? Tem muita coisa ainda a se perguntar a doutora Madeleine, não só coisas, curiosidades nossas, né? Pessoais como jornalistas e como pessoas, como cidadãos, como também que a gente identifica no público, não é verdade? Agora sim, certamente, Marco Antônio. Certamente. E, doutora Madeleine é um bate-papo sobre segurança pública que rende bastante. Como eu falei, eu conheço a doutora desde 2012, né? Entre as idas e vindas dela em São João da Barra. Foi uma pessoa que já foi homenageada pelo Legislativo, pelo Executivo, e o maior reconhecimento ao trabalho da Madeleine Farias em São João da Barra é o reconhecimento popular, sem sombra de dúvidas. Falo isso sem medo de errar. Lembro quando a notícia chegou de que a Madeleine estaria voltando a São João da Barra nas duas vezes. Foi amplamente comemorado pelos munícipes, porque... não que os que passam nos intervalos não sejam bons delegados. O doutor Carlos Augusto, como ela mesmo mencionou aqui, fez um trabalho brilhante em São João da Barra. Mas há essa identificação, há esse vínculo já do sanjoanense com a doutora Madeleine no comando da delegacia, né? E, como eu falei aqui, em outras oportunidades a gente volta a conversar com a doutora Madeleine, porque tem muita coisa, né? Faltou a gente falar aqui, por exemplo, sobre a questão da violência contra a mulher, né? A questão da DEAN, tem outros assuntos, curiosidades de outras conversas que a gente já tivemos, eu estava até comentando aqui nos bastidores com ela mais cedo, né? Coisas que a gente pode trazer aqui para o público, mas como é uma questão emergencial, uma questão de saúde, né? A gente compreende totalmente e agradece, inclusive, porque se poderia até não ter vindo, né? Mas ela conseguiu um tempinho para vir aqui conversar com a gente. E agora a gente dá continuidade aqui falando sobre as notícias de hoje do Jornal Folha da Manhã. E olha que tem uma notícia que eu esqueci, não passou despercebido, eu não coloquei aqui na escalada, no início, mas é importantíssimo para o pequeno produtor. Incentivos do Fundecam chegam aos agricultores. Na página 3. Página 3, matéria que complementa um pouco o que a gente conversou ontem com o Jorginho Virgílio, né? Exatamente. Jorginho estava falando aí de 500 milhões, meio bilhão de reais sendo investigado pela CPI do Fundecam como um rombo nesse fundo. E você vê uma certa mudança no perfil do Fundecam. O Fundecam que antes era direcionado, e não é uma mudança que aconteceu por acaso, é uma mudança planejada. O Fundecam que antes era focado em grandes empreendimentos e que não deixou residual nenhum, né? Você tem aí vários casos de empresas que abrem em Campos, mas que que pegaram recursos da Prefeitura de Campos para abrir grandes empreendimentos, mas que não chegaram a lugar nenhum. E o que acontece? Hoje o Fundecam ele está aí voltado para o pequeno empresário, para o microempresário, e agora também chegando aos produtores rurais. E só para complementar, não é qualquer produtor rural, é um produtor rural justamente dos programas de agricultura familiar. Então foram ontem... Produtores rurais da localidade de Mata da Cruz foram recebidos pelo prefeito Rafael Diniz para assinatura de contratos do programa de apoio e incentivo ao produtor rural familiar. No encontro esteve também presente o superintendente do Fundecam, Rodrigo Lira, e o programa tem como objetivo incentivar a agricultura e a pecuária a fim de melhorar a qualidade de vida e a ampliação da cidadania do meio rural. Acho que é importante, né, Marco, que você possa incentivar aí a questão da agricultura familiar, sobretudo porque nós temos uma vocação muito forte para a agricultura e que ficou muito tempo sem apoio, né? Recentemente a gente também conversou aqui com o Paulo Feijó, o ex-deputado Paulo Feijó, e o Feijó lembrou aí de maquinários que foram entregues na semana passada à Prefeitura para apoio ao pequeno produtor. Então, quanto mais você puder incentivar para você colocar o pequeno agricultor dentro de condições de mercado para disputar aí espaço com vendedores de fora,
é importante. A economia movimenta demais a agricultura local e movimenta demais a economia campista. Então acho que o Fundecam dá um passo importante quando ele vai aí dando a vez ao pequeno produtor. E mais uma matéria muito interessante, essa nós chegamos a falar na escalada, a inauguração do primeiro CEMEI hoje no Parque Aurora. Eu acho que o CEMEI, sem querer fazer aqui, levantar bandeira de prefeito nenhum, né, até porque eu nem voto aqui na cidade, voto lá em São João da Barra, mas eu acho que o CEMEI é o principal projeto do governo Rafael Diniz. Eu acredito muito, aí é uma visão pessoal, totalmente pessoal, sou funcionário público em São João da Barra, pedi uma licença lá, estou aguardando ainda, enfim, a situação, mas sou funcionário público da área da educação e eu vejo a educação como o principal ponto dentro de uma administração. A saúde é extremamente importante. O principal ponto de um país. Justamente. Até por isso tem fundamento essas manifestações de ontem contra esses cortes. Inclusive, a doutora Madeleine citou o caso de Singapura, e não é só o caso de Singapura, não. Vários países, principalmente países asiáticos, tiveram a bandeira da educação como desenvolvimento e a escada para novos níveis sociais para o seu povo. Justamente. Então eu vejo como eu vejo a educação como a principal política pública, né, do nosso país, e quando a gente fala no país, a gente fala na ponta também, que são os municípios. Eu acho que o CEMEI é o principal programa do atual governo. Eu torço demais para que dê certo e que seja ampliado, né? São inicialmente vão ser 2 unidades. O que é o CEMEI? É o Centro Municipal. Os nomes, né? Vou fazer um adendo aqui também. Os nomes das siglas que são adotadas realmente não são muito felizes, não, sabe? Não. CESAM, CEMEI, não são nomes muito felizes, não tem uma pronúncia muito... E nem tem muito marketing. Não é uma pronúncia de muito marketing, mas no seu fundamento... O que é estranho, né? No seu fundamento, o Centro Municipal de Educação Integral, daí vem a sigla CEMEI, né, que vai ser entregue hoje às 18 horas no Parque Aurora, aqui em Campos. Qual é o fundamento? A escola é o que Darcy Ribeiro tentou fazer lá atrás, junto com o Brizola, no ICEP. Exatamente. E que infelizmente se perdeu, que é a escola em tempo integral. A gente conversava aqui agora com a doutora Madeleine no segundo bloco no primeiro bloco de entrevista, segundo bloco do programa. Ela falava de como as crianças lá no Rio se admiravam com os traficantes, porque tinha tempo ocioso. O Estado não preenchia o contraturno para aquelas crianças. O tempo ocioso, o que ela via? Ela via o traficante se dando bem, ela via o traficante ascendendo dentro da comunidade. Passa a ser um modelo. Agora, quando você tem um projeto como esse do CEMEI, que é um projeto com base lá atrás, como eu falei aqui agora, no que Darcy Ribeiro planejou para o Rio de Janeiro, que foram os CIEPs. Você tem o fortalecimento com o município colocando a escola no turno e contraturno. Você tem turno com aula com uma grade curricular mais reforçada em português e matemática, assim como as instituições particulares. E no contraturno, inclusive, com programas culturais e reforço escolar. Inclusive, Marco, vai ter inglês, e não é inglês de grade curricular, não, pelo que eu fiquei sabendo, é inglês de conversação mesmo, inglês de curso. O que é muito importante. Extremamente importante. E hoje eu tenho, assim, tentando ajeitar minha agenda, porque eu não falo inglês, não tenho vergonha de falar isso, porque foi falta de vergonha da minha cara, entendeu? Eu ganhei uma bolsa uma vez, na época eu era estudante de escola pública, ganhei uma bolsa uma vez, mas na época eu não achava importante, uma idiotice, né? Que se a gente pudesse voltar no tempo e consertar. Porque eu acho que quanto mais novo você começa, maior a chance de você aprender um novo idioma. Mas uma burrice da minha vida, mas eu estou tentando ajeitar minha agenda, que não é uma agenda fácil, né? Que tem aqui de manhã e tem o jornal à tarde e à noite. Mas tentando para conseguir começar um curso de inglês. A gente vai fazer até um mutirão da redação. E a redação, as pessoas que não falam, iam começar todas juntas. Mas, assim, é extremamente importante... Vamos marcar para a gente fazer conversação junto lá. Pode deixar. Ajuda a gente. Você que teve lá quantos anos lá fora, né? E essas crianças vão ter essa oportunidade. Muitas delas não teriam de forma nenhuma. Porque não é um curso barato também, para que os pais possam colocar essas crianças. E vai ter aí gratuitamente num projeto municipal. Não deve ficar no Parque Aurora, é um projeto que vai se estender. Tem um outro CEMEI, se não me falha a memória, em Tocos, já também sendo ali sendo executado. E você precisa também
levar para essas comunidades, sobretudo em que o tráfico tenta ocupar o local do Estado. Exato. Né? Isso que você fala é talvez o mais importante de tudo, né? Na função, não a função principal, por exemplo, da escola, mas o que aquilo gera. Sim, né? Sim. Eu, inclusive, de vez em quando é até bom a gente lembrar o trabalho que a secretaria, que ele não chama secretaria, chama Fundação do Esporte. Fundação né? Municipal de Esporte. Do Esporte, com o Twin, né? Que faz um trabalho sensacional aqui em Campos, porque não só a educação, como o esporte é outro elemento que faz com que... Sim, inclusive o CEMEI prevê atividades esportivas. Exatamente. Também atividades esportivas. Nós vimos, existe um exemplo, e você facilmente pode pesquisar, e o ouvinte também, em Japeri, que é uma das cidades mais pobres do estado do Rio de Janeiro, ali naquela região da Raiz da Serra, né, na Dutra. E Japeri foi feito há uns 20, 25 anos atrás um projeto de um campo de golfe pelos funcionários dos clubes de golfe, funcionários que carregam bolsa dos clubes de golfe do Rio de Janeiro. Eles conseguiram com a prefeitura um terreno, construíram um campo de golfe com a ajuda da Federação Internacional de Golfe, e hoje existe um programa, os meninos de Japeri, mais de 400 meninos já passaram por ali, e hoje dos 15, 20 melhores jogadores amadores e até profissionais do Brasil, você tem pelo menos uns 10, 12 meninos paupérrimos que vieram de Japeri. Sim. Eles frequentavam a escola e frequentavam o golfe. Não, é extremamente importante. A prefeita Fátima, para a gente não dizer que está falando sobre uma política pública de governo, né, de uma gestão em si, que é o caso do governo Rafael aqui em Campos, que a gente está tratando do CEMEI. A prefeita Fátima esteve aqui com a gente no dia 2 de maio e falou sobre um projeto que ela vai desenvolver de esporte concomitante com a educação, que o aluno tem que frequentar, tem que frequentar a escola, no contraturno ele participa dessa atividade esportiva e ainda tem aí um incentivo, uma bolsa, né, como se fosse um incentivo do próprio município. A gente tem que comparar também que Quissamã e São João da Barra, eu falo isso com muita tranquilidade, são municípios que têm orçamentos altos para uma população e uma densidade geográfica muito menor que Campos. Campos tem um orçamento muito maior do que muitas cidades grandes do país, se você pegar ali, fizer aquela comparação per capita. Mas Campos tem muito mais dificuldades que essas cidades menores. Então São João da Barra, São João da Barra e Quissamã tem até essa facilidade de instalação desses projetos. O CEMEI, eu que, como eu falei, sou funcionário da área de educação, é um projeto audacioso, no meu ponto de vista. Porque quando você coloca o aluno em tempo integral, você reduz para metade o número de vagas daquela unidade. Porque, sim, claro. Porque quando você coloca... conta simples. Em 2 turnos, lógico. Agora a pessoa vai ficar ali o dia inteiro. Então é um projeto ousado. Você vai ter que remanejar muita gente. Você tem aí que a disputa por essas vagas, porque quem não quer o filho numa escola em tempo integral? Principalmente quem trabalha fora e precisa deixar essa criança aí o dia todo e não deixar essa criança à mercê da comunidade. O famoso outdoor lá do Rio de Janeiro. Justamente. Você deixar a criança numa escola com contraturno aí de atividades culturais, esportivas, cursos de informática, de inglês. Então todo mundo vai querer ter o filho no CEMEI. Então você gera ali um certo conflito, até mesmo político, porque vai ter gente achando que fulano conseguiu facilidade, ciclano conseguiu facilidade, quando na verdade não é metodologia nesse tipo de projeto. Tipo de projeto exatamente, nem pode ser. Nem pode, mas não é. Mas enfim, no fundo, para resumir esse tema, e hoje estaremos lá acompanhando essa inauguração e amanhã trazendo mais detalhes aqui, no fundo é uma bandeira importantíssima do governo, é um projeto importantíssimo, que se der certo, e a gente torce para dar certo, que se expanda para todas as comunidades aqui. Sobretudo, como nós falamos mais cedo, onde o tráfico tenta dominar a força do Estado. Sobretudo em Guarulhos, sobretudo nessas comunidades onde nós temos aí índices de violência muito altos, sobretudo próximo a essas comunidades, esses conjuntos habitacionais que foram criados muitas vezes sem nenhum apoio do Estado na questão de um posto de saúde, de uma escola. Tomara que agora consiga chegar e que seja uma política,
que seja uma política pública de continuidade, não uma marca de uma gestão. Que é muito triste quando você vê um projeto que dá certo, ou que tem tudo para dar certo, sendo abandonado pelo prefeito seguinte. Que seja Rafael reeleito, ou que seja outro. Pura vaidade. Justamente tem que ter continuidade. E você agora cita um fato importantíssimo, que a gente viu com muita tristeza, eu pelo menos vi com muita tristeza, porque eu fui professor da Universidade Gama Filho, no Rio de Janeiro, por 8 anos, e ver aquela potência, uma das maiores universidades privadas do país, hoje está totalmente abandonada. Eu me lembrei muito da Gama Filho porque a doutora Madeleine falou que ela trabalhou em Piedade. E Piedade hoje, principalmente a região da Gama Filho, virou quase que um bairro fantasma, porque os prédios da Gama Filho estão todos abandonados, tomados pelo mato, né? E foi uma universidade que era uma universidade cara, o Arnaldo, privada, mas que mais ofereceu bolsa de estudos para pessoas de poder aquisitivo mais baixo, e por conta do esporte. Porque um dos familiares, o Pedro Gama Filho, que infelizmente já faleceu, muito jovem, era um louco por esporte. Então a Gama Filho tinha equipe de vôlei, natação, basquete, futebol e competia, entendeu? E dava bolsa de estudos a seus participantes. Isso é tão triste a gente ver isso acontecendo. Sim. Então você vê, se acontece isso na iniciativa privada e nos entristece, imagina quando no poder público não dá continuidade. Exatamente, né? Porque realmente estudou em universidades federais, como eu estudei há 40 anos atrás, vê que como eles falam agora, vamos se retroceder até o que eram as universidades federais nos anos 60, 70. A questão de acesso às universidades, né? A gente entra numa outra discussão. Estranho, né? Mas a gente entra numa discussão muito ampla que não sei se eu tenho base aqui para sustentar. Eu também não, mas... Porque essa questão de bolsa, essa questão de... bolsa, como quando as cotas, são discussões que acho que a gente pode deixar para quando a gente receber alguém da área da educação. Exatamente. Porque são questões delicadas, que tem vários pontos e contrapontos. Como eu falei, os atos de ontem pela educação, contra o corte da educação, foram atos extremamente pertinentes. Importantíssimo. E uma pena, e eu falo isso como cidadão, não como jornalista, não com a pretensão de ser analista de nada, mas uma pena, você vê, eu estava com a televisão ligada na Globo News, na redação ontem, quando colocaram fogo num ônibus. Porque meio que desmoraliza todo o protesto nacional, que ele é justo demais. Você não pode, não é uma política, cortar dinheiro da educação não pode ser uma política pública aceitável para ninguém. Fico triste quando vejo eleitores do atual presidente Jair Bolsonaro defendendo o corte da educação, querendo pegar casos isolados para justificarem. Não, gente, justifica. Você tem várias coisas que você pode concordar ou não com o governo. Se tem um caso isolado, vai em cima do caso isolado. Você tem várias coisas que você pode concordar ou não com o governo, como tem várias coisas que você pode concordar ou não com o governo passado. Você tem aí, no caso do governo Lula, é muito marcado sobre essa questão do acesso ao ensino superior, né? Mas, como você falou aqui, quando a gente sempre cita aqui o caso do ProUni, você lembra programas anteriores que foram base para o ProUni atual, né? Não é ninguém inventou a roda. Ninguém inventou. As coisas são aprimoradas, mas enfim, mas infelizmente as pessoas transformam uma discussão que seria uma discussão prática em discussão ideológica. E quando vai para o campo ideológico, ficam cegos. E a impressão que se dá diante dessa decisão de cortar é de que é uma retaliação. E isso é que não se pode permitir, né? Uma retaliação pelos rumos tomados ou não no julgamento deles. Aqui, o comentário do Carlos Eduardo de Rezende. Quem garante que foram os universitários? Acredito que seja pelo fato de ter colocado fogo no ônibus. Eu também penso isso, concordo com o Carlos Eduardo. A gente não tem como mas não tem como a gente afirmar que foi ou não, mas infelizmente são casos como esse que acabam manchando e desvalorizando um protesto tão importante, tão importante. Acho que não tem dúvida. A gente aqui na Folha, a gente sempre prioriza por abrir o jornal impresso com notícias locais, até porque nós somos um jornal local.
regional. Nós temos uma circulação regional. É um local bem grande, né? É um regional, mas a gente tenta evitar abrir com notícias nacionais. Mas ontem nós entramos num consenso, né? Eu e o Aloysio, que quando a gente decide o que vai ser a manchete do dia seguinte, de que o ato contra a educação, que teve sua representatividade aqui em Campos também, né, foi tão importante no cenário nacional e local que merecia ser a nossa local, estadual e nacional. E um tiro no pé, na coluna Ponto Final, está ali, um tiro no pé do Jair Bolsonaro, aí a coluna de opinião do jornal, a coluna Ponto Final, trazendo aí, foi um tiro no pé do presidente, né? Do presidente Jair Bolsonaro, até uma analogia que o Aloysio trouxe no blog dele, no blog Opiniões, na cidade do tiro em Kennedy, Jair Bolsonaro dá tiro no pé. Quando ele vai para a imprensa e chama de idiotas úteis e massa de manobra os estudantes. Alguns partidos políticos vão tentar tirar proveito disso? Não há dúvida. Não há dúvida que alguns partidos vão tentar tirar proveito político disso. Mas não se pode desmerecer um movimento estudantil. Eu acho que foi tiro nos dois pés. Você vê aí o histórico, de Fernando Collor, né? Hoje o Lindbergh está aí todo enrolado com seus processos, não tem mais mandato, mas você vê aí que o movimento estudantil do Lindbergh, lá no início, eu tinha 2, 3 anos, não acompanhei isso, mas a gente lê sobre, o movimento estudantil liderado pelo Lindbergh. Pintadas, né? O cara pintado, você vê, deu no que deu, né? Deu. Você vê aí que você tem aí esses casos do impeachment do Collor, você tem aí outros movimentos estudantis lá atrás, na época da ditadura militar. Então você não pode tirar a força dos movimentos estudantes, né, que ainda tem força no nosso país e que realmente tem que ir para a rua mesmo, tem que botar a cara na frente mesmo e tem que mostrar, mais que isso, acho que o maior exemplo que o estudante brasileiro pode dar ao governo federal e aos defensores de cortes, né, que defendem os cortes cegamente, e a gente vê muito isso nas redes sociais de forma muito veemente. As pessoas defendem que tem que cortar mesmo, tem que cortar por quê? Mas acho que o maior exemplo que o estudante brasileiro pode dar são nos resultados das nossas pesquisas. Nós temos aqui um campo universitário, aqui eu falo em campus tranquilamente, um campo universitário público bom, você tem a UF, você tem a UENF, você tem o IFE, e os resultados dessas pesquisas, quando você vê nomes de campistas ou de estudantes em campus, porque nós recebemos estudantes de todo o país aqui, até mesmo de fora do país, nesses projetos de integração que tem, quando você vê o nome de campus sendo levado para longe, aparecendo aí em diversos noticiários, com projetos positivos. Esse é o maior reconhecimento de que o investimento na educação realmente dá bons frutos. Vale a pena. Bom, Arnaldo, vamos encerrando aqui o Folha no Ar, primeira edição, são 8h35. Antes de irmos ao intervalo, vamos com a Paula Vigneron no direto da redação. Vamos lá, deixa só abrir aqui para a Paula entrar. Bom dia, Paula, bom dia. Marco Antônio, Arnaldo, bom dia aos ouvintes. Vamos aos destaques de hoje. O Hemocentro de Campos precisa de doações. Com estoque crítico e redução no número de doadores, a unidade tem conseguido atender apenas a casos de emergência. O ideal é que o Hemocentro receba 70 bolsas de sangue por dia, mas a unidade tem recebido apenas cerca de 20. Hoje, além da sede do Hemocentro, a unidade móvel de coleta de sangue recebe doações no estacionamento da Santa Casa de Misericórdia até às 3 da tarde. Para doar, basta levar apenas um documento com foto.